Nesses últimos dias, tive a oportunidade de ir em São Paulo e em Goiânia palestrar primeiro em São Paulo para a Força Sindical, o chamado Café Democrático da Força Sindical. Um encontro em que esteve ao meu lado o Marco Sintra Cavalcante, falando sobre o sistema tributário nacional. Já lá em Goiânia, falei para 1.500 profissionais e empresários de contabilidade do Brasil inteiro, uma grande convenção nacional da contabilidade. Pois bem, nos dois eventos, o tema era o sistema tributário. O tema era a necessidade de uma reforma tributária no Brasil. Eu tive a oportunidade de mostrar que, infelizmente, a reforma tributária está emperrada no Congresso Nacional. Agora, se ela está abandonada, se ela está de lado, se ela não vai acontecer durante essa legislatura e durante o governo Lula, isto é um mal terrível para o Brasil. Se nós estamos vivendo o bom momento que vivemos, com os indicadores macroeconômicos, como eu já destaquei, excelentes, todos os indicadores bons, o país saindo fortalecido dessa crise internacional, como poderíamos estar melhor se tivéssemos um sistema tributário diferente deste? Esse sistema tributário, que na verdade tem uma carga de 37%, 38% do PIB, alguns dizem, mas é uma carga alta, realmente é muito alta. Só que pior do que alta é que ela recai sobre poucos. Quem paga imposto, paga pelos que não pagam. Nós temos um sistema tributário que facilita a sonegação. Nós temos um sistema tributário que facilita a informalidade. Nós temos um sistema tributário que facilita a chamada elisão fiscal. O que é isso? É aproveitar uma legislação muito complexa e, em cima de uma vírgula mal colocada, buscar o judiciário para não pagar tributo. Então, muita gente não paga o que deveria pagar. E os que pagam, pagam por esses que não estão pagando. Então, a carga tributária é alta, mas pior, ela é muito concentrada sobre quem está pagando. O sistema tributário é totalmente injusto. O sistema tributário brasileiro penaliza a produção, penaliza o trabalho. Eu só dou um exemplo e mostrei lá em São Paulo, lá na Força Sindical, que os 10% mais pobres destinam 32,8% da sua renda para pagamento de tributos. 32,8% da renda para pagamento de tributos, enquanto os 10% mais ricos destinam 22,7%. 32,8% da renda, os mais pobres, 22,7% os mais ricos. Então, este é um exemplo claro de um sistema tributário totalmente injusto. As famílias com renda de até 2 salários mínimos pagam 48,8% da renda em tributos. Repito, quem ganha até 2 salários mínimos paga 48,8% da renda em tributos. Onde é que estão esses tributos? No pão, no arroz, no feijão, no vestuário. 48,8% de tudo que ganha paga em tributo. Enquanto as famílias com renda de acima de 30 salários mínimos pagam 26,3% da renda. É um sistema totalmente injusto. Quem sabe que um trabalhador que ganha pouco, ele tem que pagar 48,8% de tudo que ele ganha em tributos, tributos indiretos, tributos que estão embutidos nos preços dos produtos essenciais. Então, é um sistema que ele é concentrador de renda, ele é totalmente regressivo, ele faz com que nós tenhamos os desnivelamentos sociais ainda maiores no Brasil. Hoje, se nós olharmos que os mais pobres têm que destinar uma média de 197 dias de trabalho do ano para o pagamento de tributos, os mais ricos aportam apenas 106 dias, 3 meses a menos. Quer dizer, os que ganham mais pagam menos, os que ganham menos pagam mais. Este é o sistema tributário que nós temos. Um sistema tributário que penaliza a produção. Eu dou um exemplo. Se nós temos uma pequena empresa e queremos comprar uma máquina para colocar dentro dessa pequena empresa, para melhorar aquilo que se produz, para gerar mais emprego, no Brasil essa máquina é tributada. No resto do mundo não tem tributação sobre essa máquina. É uma máquina que vai ajudar a gerar emprego, que vai ajudar a que os próprios governos ganhem mais em cima de um aumento de produção. Pois bem, no Brasil nós tributamos essa máquina. Então o sistema tributário nacional,
ele não dá condições de competitividade para as nossas empresas nessa economia cada vez mais globalizada, tá? Nesta necessidade de nós competirmos com os outros países, colocando nossos produtos lá fora, competindo com os produtos que vêm de fora, o nosso sistema tributário tira condições de competitividade das nossas empresas. Enquanto isso, ele penaliza o pequeno, ele penaliza o mais pobre, ele é totalmente injusto. Essas duas questões eu levantei tanto no encontro de Goiânia como no encontro de São Paulo e mostrei que tem que haver uma grande mobilização da sociedade para fazer com que esta reforma definitivamente aconteça. Se é difícil acontecer ainda nesses meses que faltam do governo Lula, nesses meses que faltam para encerrar esta legislatura, tá? Eu não tenho a menor dúvida que a pressão vai ter que aumentar para que, pelo menos no futuro governo e no futuro Congresso, se tenha o primeiro ano para fazer a reforma política, para fazer a reforma tributária, para redefinir o Pacto Federativo, que vai ser um assunto que eu pretendo abordar oportunamente. A reunião do Conselho de Política Monetária, do Copom, do Banco Central, que determinou a manutenção da taxa básica de juros em 8,75%, fez aquilo que se esperava. Tá? Nós não acreditávamos que a taxa básica de juros, a Selic, aumentaria ou diminuiria. Claro que todos torcem e todos gostariam de uma diminuição da taxa Selic. Quer dizer, nós estamos com uma taxa de 8,75, a taxa básica de juros, quando nos Estados Unidos essa taxa básica de juros vai de 0,25 a 0,50, enquanto o Banco Central Europeu determinou uma taxa básica de juros de em torno de 0,50. Quer dizer, nós estamos com uma taxa básica, com uma Selic muito alta, se nós considerarmos outros países. Aí alguns poderiam me dizer, mas ela é a mais baixa que tivemos? É verdade. Os juros estão num patamar no Brasil mais baixo do que em qualquer outro momento da nossa história, mas ainda muito altos. Se o governo sabe que o pior da crise passou, dessa crise internacional, que as economias no mundo estão se reativando, estão se aquecendo, que o Brasil já vive um momento de um crescimento muito maior nesse segundo semestre do que tivemos no primeiro, com mais geração de emprego, de renda, a gente sabe de tudo isso, e o governo já diz, então não precisa reduzir mais juro para ativar a economia. Tá? E o governo sempre tem uma preocupação, o Banco Central, com a história da inflação, de que uma redução muito forte da taxa de juro pode significar um incentivo ao aumento da inflação e que a meta de inflação de 4,5 tem que ser atingida. Eu não tenho a menor dúvida que hoje nós não temos risco de inflação, de aumento de inflação. A inflação vai ficar aquém da meta. Se a meta é 4,5, ela vai ficar em torno de 4,3 esse ano. Tá? Então, nós não temos risco de inflação. Poderia, sim, o Banco Central pensar na redução um pouquinho maior da taxa Selic. Mas vamos lá, a decisão é uma decisão um pouquinho conservadora, é uma decisão que ela tem apoio da maioria hoje para evitar algum problema no futuro. Tá? O que se espera é que essa taxa Selic, que vai ter mais uma reunião do Copom, tá? Essa reunião do Copom antes do final do ano, ela deverá manter também em 8,75 a taxa básica de juros, quer dizer, não vai haver alteração até o final do ano, mas já se comenta que a partir do ano que vem a taxa básica de juros cresceria. Eu acredito que a mobilização, o acompanhamento dessas decisões tem que ser de uma forma que se mostre ao Banco Central que não pode haver muito conservadorismo e que não se pode voltar a um passado onde a taxa básica de juros e os juros no Brasil batiam o recorde no mundo. Quer dizer, nós não podemos acreditar que pode se passar dos 8,75 e pode já chegar aos 10,50, que é a previsão que se está tendo, que no final do ano que vem já estaríamos com a taxa Selic em 10,50. Acho que aí seria um retrocesso. Tá? Nós temos que acreditar na manutenção desta inflação baixa, nós temos que acreditar nos bons indicadores macroeconômicos do Brasil, nós temos que acreditar num crescimento da nossa economia, mas que não comprometa esta política de combate à inflação.
inflação e temos que acreditar que o Banco Central não vai ser conservador demais, comprometendo este próprio crescimento, que no ano que vem deverá chegar a 5%, ou quem sabe passar em 5% do PIB nacional. Então, a taxa básica de juros em 8,75, hoje, é aquilo que se esperava. Quem sabe, até o final do ano, é aquilo que se espera. A previsão de um crescimento em 2010 é aquilo que não se deseja e tem que se evitar.